Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje nós vamos falar da trilogia A Sina dos Sete, da autora Nora Roberts, publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. A ordem dos livros é Irmãos de Sangue, sendo o primeiro, A Maldição de Hollow, sendo o segundo, e A Pedra Pagã, sendo o terceiro e último. Nessa trilogia, a gente vai conhecer o Cal, o Fox e o Cade. Eles três são garotos de 10 anos de idade, que nasceram no mesmo dia, no mesmo momento, então isso sempre fez com que eles fossem muito próximos, fossem melhores amigos, fossem praticamente irmãos. E quando eles vão completar 10 anos de idade, eles falam para as mães que vão para um lugar, mas eles não vão para esse lugar, eles acabam indo para a Pedra Pagã. A Pedra Pagã é um lugar que fica na floresta, ela é proibida, mas como garotos de 10 anos não se importam com regras, eles simplesmente vão lá. Quando chegam na Pedra Pagã, eles começam a fazer uma espécie de acampamento dele. Tem bebida, tem revista, tem salgadinho, essas coisas que menino faz. Mas chega em determinado momento, eles pensam, né? Por que a gente não faz um ritual de sangue? A gente não faz um pacto entre nós para sermos realmente irmãos de sangue? E é uma ideia brilhante, eles realmente fazem o pacto, mas acontece que esse pacto dá super certo ou super errado, porque eles acabam libertando um demônio que estava sendo preso lá. Mas existe um motivo, né, pelo qual esse demônio estava preso, e a cada 7 anos esse demônio volta, trazendo uma nuvem de maldade sobre a cidade. Então coisas terríveis acontecem, existe muito roubo, muito estupro, muito assassinato, muito incêndio, pessoas que sempre foram calmas e pacatas fazendo coisas absurdas. Se passaram 21 anos desde que os garotos soltaram esse demônio, e a cada 7 anos que ele volta mais poderoso, volta mais forte. E esses 3 meninos, que agora são 3 homens formados, estão determinados a arranjar um jeito de prender esse demônio de volta. Mas uma nova personagem vai entrar nessa história, a Queen. A Queen é uma repórter e ela ouviu falar sobre todas as coisas que acontecem nessa cidade e ela ficou interessada porque ela já teve algumas experiências sobrenaturais. Então ela vai para essa cidade, vai pesquisar mais a fundo, até porque ela também quer escrever um livro sobre isso. Mas quando ela chega lá, ela percebe que as coisas não é tão simples, existe realmente uma força maior acontecendo por trás disso e uma força maior que de certa forma ela se sente conectada a ela. No decorrer desse primeiro livro, outras 2 personagens femininas também são introduzidas na história, porque da mesma maneira que aconteceu com a Queen, essas outras mulheres estão conectadas não apenas a esses garotos, não a esses homens na verdade, mas como tudo que está acontecendo nessa cidadezinha. Quem já leu algum livro da autora vai estar bastante familiarizado com a escrita dela. É escrita em terceira pessoa, sempre mudando o ponto de perspectiva entre o protagonista masculino e a protagonista feminina. Isso faz com que a leitura seja bastante rápida, porque a gente não se prende apenas a uma única pessoa. E como característica da autora, sim, gente, tem romance. A autora é conhecida por ser uma das maiores romancistas, né, de todos os tempos. Então, sim, essas 3 personagens que aparecem vão fazer par romântico com esses 3 homens, mas não apenas o romance, eles também se tornam muitos amigos. É muito bonito ver isso, ver como eles estão sempre contando um com o outro, como confiam, e não apenas o elo de amizade que tem, a autora sempre coloca um peso familiar muito grande, onde as famílias você realmente vê que se importam um com o outro, estão sempre lá presente, querendo ajudar, querendo saber se podem fazer alguma coisa para contribuir. Isso é muito gratificante de se ver. Aqui a gente vê os personagens tentando descobrir quem é esse demônio, o que aconteceu, por que ele estava preso, como fazer ele voltar para lá. Então eles estão sempre fazendo muitas pesquisas, pesquisando em livro, pesquisando na internet, conversando, debatendo. E no começo isso é muito interessante, é muito legal de se ver. Mas ao longo de 3 livros, esse excesso de informação, esse excesso de diálogo que tem, faz o livro ficar um pouco cansativo. Pelo menos eu achei que ficou um pouco cansativo em alguns momentos, porque eles estão sempre voltando às mesmas informações. E eu confesso que tem momentos em que as cenas são muito repetitivas. E não é a primeira vez que eu vejo isso, não é a primeira trilogia da autora que eu vejo onde a história se repete repetidamente. Isso fez com que os livros em si, não fosse tão bom quanto eu gostaria que ficasse. Mas pode ser que seja uma birra da minha parte, gente, porque os últimos livros que eu li da autora foram todos séries e trilogias, e talvez essa sequência de só séries e trilogias tenha me cansado um pouco. A trilogia, de forma geral, pra mim, é uma trilogia 3 estrelas. Eu gostei, me entreteve,
leu, mas não são livros que eu vou voltar a ler, não são livros que eu considero o melhor, nem mesmo a melhor trilogia da autora. Mas, de repente, para você conhecer a escrita dela, é bastante interessante você começar por aqui. Eu indico que vocês não leem os livros em sequência, leiam hoje, depois espera, passa um tempinho, depois leia o outro, pra realmente não ficar tão cansativo quanto ficou pra mim. E esse foi o vídeo de hoje, estrelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!